Cupom fiscal. E agora? NFCE, Nota Fiscal ao Consumidor Eletrônica. Claro que nós estamos falando agora para as pessoas que estão conectadas e, bem, no Brasil ele está bem dividido. Nós já temos aí quase metade dos estados que estão já funcionando, trabalhando com a nota fiscal ao consumidor eletrônica, mas a outra metade, não é? Está bem assim mesmo, 13 e 12. 12 ainda estão aí com o calendário atuando e alguns entrando agora, como é o caso de Minas Gerais. E então acho que aqueles que estão nos assistindo são aqueles que ainda vão ter que lidar com essa situação de a nota fiscal com o consumidor eletrônico é melhor que o cupom fiscal, né? Bem, nós vamos ver isso hoje. Vamos lá. O propósito da palestra é justamente esse, né? Vocês, contribuintes, você, contador que está nos assistindo, é a substituição desse cupom fiscal, emissor do cupom fiscal, pelos novos sistemas da NFCE. E devido também, e é um alerta, nós vamos fazer um alerta hoje para todos vocês, por quê? Porque existe um conceito que em 2012 começou a valer, que é a IoT. O que é a IoT? Internet das Coisas Fiscal. Então, é um conjunto de ações que integram todos os documentos fiscais eletrônicos e podem sujeitar você, contribuinte, apesar das multas. Não é? Então, eu vou explicar como funciona esse conceito e você vai perceber o cuidado que vai ter agora com a nota fiscal consumidor eletrônica, porque agora vai ser online e essas informações vão ser cruzadas. E é isso que nós vamos ver juntos aqui. Nota fiscal ao consumidor eletrônica, você está preparado? Se não está, você vai ficar, tá bom? Nessa palestra nós vamos ver isso. Bom, a nota fiscal eletrônica foi lançada nacionalmente em novembro de 2013. Então, como eu disse, já muitos estados já estão trabalhando normalmente. Ela vai substituir as notas de venda ao consumidor modelo 2. Né? Ela substitui as notas modelo 2 e o cupom fiscal, o emissor do cupom fiscal também. E abrange exclusivamente as operações ao consumidor final. Tá? Ao consumidor final. Sem a possibilidade, como diz aqui, de geração de crédito de ICMS. Tá? Sem essa possibilidade da geração de crédito de ICMS. Bem, esse é um projeto também do INCAT. O INCAT, conforme vocês podem ver aí, é o Encontro Nacional de Coordenadores e Administradores Tributários Estaduais. E é uma entidade responsável justamente por essa coordenação nacional desses projetos, desse projeto de documentos fiscais eletrônicos, como nós temos aqui, por exemplo, a nota fiscal eletrônica. Você já tem costume, já está trabalhando com ela, o conhecimento de transporte eletrônico e também o documento MDFE, né? Que é o documento que vai acompanhar toda a mercadoria, inclusive nós vamos falar sobre esse manifesto documentos fiscais eletrônico, e o ENCAT é o responsável. Mas vamos lá, vocês estão vendo agora o mapa, a situação no nosso país. Então, aqui nós estamos vendo que está bem dividido. Essa cor aí, roxo, nós temos aí o cronograma já está concluído nesses estados. Também nós temos essa coloração em laranja, né? É amarelo, esse tom. Aqui está com calendário de obrigatoriedade, são os estados que estão com calendário de obrigatoriedade. Nós temos também essa cor aqui verde, onde mostra que é sem calendário de obrigatoriedade ainda. No caso, Tocantins. Tocantins ainda não tem um calendário. E aí vocês notaram que Minas Gerais ele ficou um pouquinho mais escurecido. Não é? Por quê? Porque esse calendário de obrigatoriedade, essa lei está sendo divulgada, inclusive, neste mês de março, vai sair a lei para o estado de Minas Gerais. Nós vamos falar mais sobre isso.
Nós temos também aqui a cor azul, não aderiu ainda. Qual é o estado que ainda não aderiu? Santa Catarina. Santa Catarina ainda não aderiu, e eu vou explicar também por quê. E nós temos aqui uma cor verdinha mais clarinha, ou uma cor verde diferente, mostrando que são estados que trabalham, além da nota fiscal eletrônica ao consumidor, trabalham com um equipamento, né? Um hardware chamado de SAT, no caso de São Paulo, e no caso de Ceará é o módulo fiscal eletrônico. Não é o SAT, mas é algo similar. Módulo fiscal eletrônico. Também nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E aqui, mostrando em vermelho, os sistemas, então, distintos de autorização que estão operando no nosso país. Bom, como vocês veem aqui, depende da unidade federada essa questão aí de iniciar ou não com a nota fiscal eletrônica ao consumidor. Muito bem. Então, aqui nós temos agora as explicações de estado por estado. Nós temos aqui para você, eu montei aqui os 27 estados brasileiros, a situação atual, o que está acontecendo. Então, vamos lá. Pode aumentar, por favor, essa tela? Eu peço a parte... Isso. Acre, então, o cronograma já está concluído. Alagoas, está em andamento o cronograma. Amapá, também em andamento. Amazonas, foi concluído, conforme nós vimos no mapa. Bahia, está em andamento, e aqui está a situação de como está esse andamento aqui na Bahia. Se alguém da Bahia está nos vendo, você vai ter aqui como se guiar, não é? Ceará, então, como eu disse, está em andamento, e ali existe uma diferença, porque Ceará trabalha com a nota fiscal ao consumidor eletrônica, mas é obrigatório a emissão de um cupom fiscal eletrônico por meio do módulo fiscal eletrônico. Tá? Distrito Federal também concluído, Espírito Santo está em andamento, conforme vocês veem aí, Goiás também está em andamento, Mato Grosso nós temos aqui também em andamento, Mato Grosso do Sul em andamento, Maranhão concluído, Minas Gerais, tem muita gente, talvez estão conectados conosco, que é de Minas Gerais, e olha só ali, a legislação, como eu disse, em março de 2018, já está para sair, verifiquem no site da sua Cefaz, se já tem alguma coisa em concreto ali. O projeto piloto está aí já pensado para abril, portanto, daqui, o mês que vem, né, de 2013. E o ambiente de produção para julho. Portanto, olha o espaço bem curto, né, para essa adaptação. Projeto piloto abril, ambiente de produção julho. E a obrigatoriedade, julho também de 2018. Se você tiver alguma dúvida, você que é do estado de Minas Gerais, veja no portal SPED MG, SPED Minas Gerais. Eles fizeram um portal especialmente para esses documentos que têm a ver com o SPED, Sistema Público de Escrituração Digital. Então, você acessando, conforme eu deixei o endereço ali, SPED MG, www.sped.fazenda.mg.gov.br/SPED-MG e outra barra, você então vai ter acesso ali a todas as informações a respeito do seu estado de Minas Gerais. Nós temos também Pará concluído, Paraná concluído, Pernambuco em andamento, Piauí em andamento, Rio de Janeiro concluído, nosso estado aqui, Rio Grande do Norte concluído, Rio Grande do Sul, nós temos aqui a obrigatoriedade em andamento, Rondônia também concluído, Roraima concluído, e Santa Catarina não aderiu ao projeto da nota fiscal eletrônica ao consumidor. Ainda. Agora você talvez se pergunta, poxa, mas o Brasil todo está aderido, né? Alguns estão ainda em conclusão, Minas Gerais vai entrar agora, por que Santa Catarina ainda não aderiu ao projeto? Bom, vai aderir? Talvez, né? Acreditamos que sim. Mas veja só que interessante, a questão da arrecadação, não é, do imposto com a nota fiscal eletrônica ao consumidor nos estados, a média de arrecadação está em 6%.
Sabe quanto está a média de arrecadação em Santa Catarina? Não é? Em Santa Catarina, com o emissor de cupom fiscal eletrônico, eles arrecadam 17% de imposto do ICMS. 17%. Olha só que diferença. Os outros estados, a média é 6%, Santa Catarina é 17%. E você sabe quanto disso chega aos cofres do estado, do governo de Santa Catarina? Mais de 90% chegam aos cofres do estado. Agora você pergunta, puxa, mas por que isso, né? Bem, Santa Catarina é um dos estados, inclusive nós falamos muito isso em palestra, tanto eu como o Neves, como o senhor Dante também, nós falamos muito a respeito da fiscalização do estado de Santa Catarina. E lá tem um programa de fiscalização chamado de Olho Mágico. E esse Olho Mágico é um software ali que ele tem na base dele muitos, mas muitos, infinidade de itens com a tributação correta. E ele então fica analisando cada coisa que se vende com os contribuintes, tanto supermercado, em lojas, enfim, de Santa Catarina. Então, eles lá estão com uma fiscalização excelente e dizem que não é necessário, no caso aí, a nota fiscal ao consumidor eletrônica, que tem esse objetivo de fiscalizar também, mas tem a contrapartida, né, de que a nota fiscal ao consumidor eletrônica traz uma economia para o contribuinte absurda, não é? E isso iria melhorar também os contribuintes de Santa Catarina. Bom, mas eu acredito que logo, logo também deve estar em andamento lá em Santa Catarina. Muito bem, São Paulo, puxa, olha só, São Paulo está grande aqui, é um dos maiores aqui nesse cronograma, né? E aqui vem mostrando que São Paulo tem o SAT. Então, São Paulo, ele emite o cupom fiscal eletrônico e o SAT. E também pode ser substituído pela nota fiscal eletrônica ao consumidor. São Paulo também tem essa opção, contanto que o contribuinte possua um SAT. Mas o que é o SAT? Eu vou explicar a respeito desse SAT. Então, para situações de contingência, São Paulo exige que tenha um SAT, pelo menos aquele que optar pela nota fiscal eletrônica ao consumidor. Tá bom? E depois nós temos o resto aqui do cronograma em andamento. Sergipe, cronograma concluído, e Tocantins em período de adesão voluntária Tocantins. Este é o panorama de todo o estado do nosso país. Então, como eu falei em SAT, eu vou explicar agora o que é o SAT. SAT é um hardware. Não é? É um hardware que não é barato, ele é caro, custa em torno de R$ 1.200 a R$ 1.800. Não é? E São Paulo é um dos que estão também com esse projeto do SAT, e eles, conforme eu disse para vocês aqui, no início não era, no início era obrigatório, mas agora abriram para essa questão de São Paulo poder optar pela nota fiscal ao consumidor eletrônica ou então o SAT e o cupom fiscal eletrônico. Agora, ele é um equipamento caro, mas, de qualquer forma, tem que ter no estabelecimento, não é? Para situações de contingência, aquele que opta pela nota fiscal eletrônica ao consumidor. Agora, é interessante que esse SAT, no início, quando vinha se falando disso, então achava-se que era para cada caixa, né? Era um SAT que tinha que colocar, imagine, a despesa, porque ele é caro. Mas, na realidade, depois foi falado que, de acordo com o estudo, claro, isso é necessário de alguém que entenda, né? Para poder fazer um estudo, poderá, no caso, dependendo do movimento, ser utilizado 3 SAT para 6 caixas, 6 check-out, né? Existe essa possibilidade. De acordo com o movimento, tem que ser feito nesse estudo. E a mesma forma é lá no Ceará, só que com módulo fiscal eletrônico. Vamos falar das características da nota fiscal ao consumidor eletrônica. Primeiro, não necessita informar dados do cliente na venda presencial. Não necessita. Na venda presencial, informar dados do cliente. Agora sim, é obrigatório informar os dados do cliente e endereço completo nas vendas de entrega a domicílio. Então, quando tiver uma venda para entregar a domicílio, aí é necessário
informar os dados do cliente e o endereço para isso. Terceiro ponto, não permite carta de correção, diferentemente da nota fiscal eletrônica. Né? Nota fiscal eletrônica tem a carta de correção, no caso da nota fiscal ao consumidor eletrônica não permite. E a devolução não pode ser feita, né, no caso com a nota fiscal ao consumidor eletrônica, somente através da nota fiscal eletrônica. Portanto, você, por exemplo, né, um consumidor, compra um produto, aí o contribuinte lá que vendeu esse produto, o consumidor comprou e quis devolver. Ele vai na loja e devolve o produto. Aí o que esse contribuinte, né, eles têm que fazer? O que a loja tem que fazer? A loja, então, quando aceita essa devolução, vai ter que cadastrar esse contribuinte com todos os cadastros, nome, documentação, endereço e tudo mais, e aí emitir uma nota fiscal eletrônica, não é? Uma nota fiscal eletrônica de entrada ali, que no caso é a devolução, tá? Somente funciona dessa forma. É um pouquinho complicado realmente a coisa, mas é assim que funciona a devolução, somente através da nota fiscal eletrônica. Cancelamento entre 30 minutos e 24 horas. Isso depende do Estado. Né? O Estado que determina que vai ser. Então, você tem que consultar isso com a sua Cefaz para saber em quanto tempo aí. Dados de faturamento são obrigatórios. O que são esses dados de faturamento? Olha, foi em dinheiro, cartão, quantas vezes? Isso é obrigatório constar na nota fiscal ao consumidor eletrônica. Limitado a R$10.000 nas operações sem informar os dados do cliente. Então, sem informar os dados do cliente, a não ser aquele caso que eu falei aqui de uma entrega, não é, a domicílio, até R$10.000 não é necessário, mas acima disso já é necessário informar os dados do cliente. Outro ponto interessante é que a nota fiscal ao consumidor eletrônica é limitada a R$200.000. Acima disso, já não é mais possível emitir uma nota fiscal ao consumidor eletrônica. Aí tem que ser uma nota fiscal eletrônica, né? E dá para entender isso. Então, claro que até R$200.000 tem que informar os dados do cliente. Também não é possível utilizar as impressoras fiscais lacradas ou sem baixa. Portanto, vocês que nos estados que estão com cronograma em andamento, e aí vai atingir o faturamento ainda, então você ainda não entrou, ou então Minas Gerais que vai entrar, tudo bem? Aí você talvez se pergunte, bom, mas eu tenho aqui, meu cliente já gastou, já investiu em impressoras fiscais, não vai poder usar essas impressoras? Bom, lacradas ou sem baixa, não vai poder utilizar. Aí vai ter que ver com o fabricante da impressora como fazer para adaptá-la para poder imprimir, então, a nota fiscal ao consumidor eletrônica. E o que é necessário para o meu cliente, para eu, contribuinte, que tenho uma loja, o que é necessário? Bem, claro, né? Isso tem que ter. Computador com acesso à internet. Só que olha que interessante, computador, não é necessário aquele computador, não é? Que o cupom fiscal, emissor do cupom fiscal precisa. Pode ser um notebook, um tablet ou até mesmo um smartphone para emitir a nota fiscal ao consumidor eletrônico. Vamos falar mais sobre isso. É lógico, a internet, você tem um modem ali e você tem as impressoras. Agora, note bem essa informação que eu coloquei aqui. Impressoras a laser ou a tinta. Em breve, as térmicas não serão mais aceitas em diversos estados. Em breve não serão mais aceitas as térmicas. Aí tem que ficar atento, né, à informação de cada estado do que vai acontecer nesse sentido. Esse software, então, você vai ter que ter um software, claro, o software, aqui é um exemplo de um software de retaguarda, e você tem que ter o software de frente de loja, já para atender essa questão da nota fiscal eletrônica ao consumidor. Ok? Assinatura digital é necessário, é padrão infraestrutura de chaves públicas, ICP, com o número do CNPJ de qualquer um dos estabelecimentos, caso exista mais de uma unidade.
Então, interessante, veja a diferença do emissor de cupom fiscal, que se tivesse mais estabelecimentos, seria necessária a liberação para cada estabelecimento. Nesse caso aqui, não. Com um número de CNPJ, você tem um estabelecimento, tem vários. Mas você fez aí toda a inscrição, tudo necessário com um número de CNPJ. Bom, aí você não necessita. Os outros estabelecimentos já você pode emitir a nota fiscal ao consumidor eletrônica sem problema. No caso do SAT, também é o padrão assinatura da infraestrutura chaves públicas ou da Cefaz São Paulo. Isso é gratuito, no caso, né? Sendo o SAT, a assinatura digital é opcional. Essa assinatura digital é opcional, no caso, sendo o SAT. Tá bom? A identificação da nota fiscal eletrônica ao consumidor eletrônica e o SAT é necessário, claro, numeração, tem que identificar, número de série também, e inutilização da numeração. E também, o que é necessário? A inscrição estadual estar em dia. Se a inscrição estadual não estiver em dia, não vai ser possível você estar dentro da lei, da obrigatoriedade. Então, tem que estar em dia a inscrição estadual. Você vai ter que fazer o credenciamento. Conforme diz ali, para emissão de nota fiscal eletrônica ao consumidor, o contribuinte deverá credenciar-se, isso por meio de um formulário solicitando esse credenciamento, que está disponível na Cefaz, né? E diretamente no site da sua Cefaz você vai fazer isso. Tá? É um procedimento mediante o qual, como diz aqui, é concedida a permissão para que se emita ou a nota fiscal eletrônica ao consumidor ou o SAT. Né? E esse credenciamento, quando você fizer, vai ser fornecido um token, que é, conforme diz aqui, um código de segurança do contribuinte, o token. Impressoras não fiscais. Né? Você pode utilizar impressoras não fiscais. O papel é um papel comum, como já foi dito ali, não certificado, é um papel mais em conta. Nós não temos essas obrigações acessórias, como mapa de resumo, leitura e redução, que existe hoje com o cupom fiscal, lacre, intervenção técnica, autorização prévia, uso de mobilidade. Você pode utilizar aí um notebook, um tablet ou um smartphone, como foi mostrado agora nesse videozinho que nós passamos. E a expansão fácil dos pontos de venda, até pontos de venda, né? Outras lojas que você tem, é simples, conforme eu já expliquei. Conforme eu disse aqui, é expansão fácil nos pontos de venda, tranquilo, né? Muito simples. E o DANF, olha só, o que emite a nota fiscal ao consumidor eletrônica? Ela emite, não é um cupom fiscal, né? Claro, ele é tipo um cupom, mas vamos chamá-lo de DANF, a nota fiscal eletrônica de vendas de produtos, né? Não emite também o DANF, que é utilizado para transportar mercadoria e tal. Bem, a nota fiscal ao consumidor eletrônica também é o DANF. Só que o DANF, de acordo com o layout, você pode fazer o seguinte, isso depende de cada um, né? Você pode fazer um layout de um DANF normal, que é um DANF onde vai ser discriminado todos os produtos que foram ali vendidos, né, no negócio, ou então o DANF ecológico, é claro, para economizar papel. Não que esse papel seja caro, conforme foi dito, isso aqui não é um papel especial, um papel mais em conta, mas ajuda a natureza, né? Ajuda aí a ecologia, no caso aí porque é um cupom ecológico. É claro que a gente entende que atualmente, no momento, a gente percebe isso. Muitas pessoas ainda, a maioria, e quando nós fazemos palestras presenciais, que no caso nós utilizamos a inscrição, utilizamos esse código que você está vendo aí, é a parte mais escura embaixo, que é o Code, eu vou explicar mais sobre isso. E a gente tem a inscrição por QR Code e a gente nota que as pessoas não estão acostumadas, não têm no seu equipamento, no seu smartphone, no seu telefone, não baixam esse aplicativo. E isso é muito simples, eu vou mostrar aqui, você vai ver, você baixar esse aplicativo
E, no caso aqui, claro, um DANF ecológico, você não tem os produtos, mas se você entrar lá pelo QR Code, você vai ter tudo isso vai ficar eternamente ali para ser consultado, né? Olha só que interessante. Consulta por QR Code, você tem ali o cupom, sem os produtos, né? Esse é o cupom ecológico, e você com o seu smartphone, simplesmente, conforme foi falado logo no início, na questão lá do vídeo do encarte, você vai ali, direciona no código do QR Code e olha só, você tem toda a nota fiscal consumidor eletrônica, não só aquele pedacinho, que se tivesse lá o cupom normal, né? Não sem os produtos, mas com os produtos, você veria alguma coisa. Mas aqui você vê tudo, os impostos que você está pagando, que agora é obrigado a ser discriminado, né? Você tem aí uma visão total da nota fiscal para você, então, ter aí os seus direitos. Então, nós falamos aqui da nota fiscal ao consumidor eletrônica, da importância de como nós nos credenciarmos, os estados, a liberação e tudo mais. Agora, vamos falar sobre aquele conceito que eu falei no início, da IoT, que é, no caso, justamente a questão da internet das coisas fiscais, esse conjunto de ações que integram os documentos fiscais, não é? Com essa questão digital. Então, nós vemos aqui, olha só, aí você está vendo, então, na nuvem, no caso aí, o Sistema Público de Escrituração Digital. Né? Então, está representado aí nesse meio que vocês estão vendo. E ali, logo em seguida, aqui, você está vendo, deixa eu só mudar aqui, olha, está vendo aqui o Sistema Público de Escrituração Digital? Então, aqui você tem a origem, onde foi emitida a nota fiscal eletrônica, que foi liberado ali a nota fiscal e foi aceita pelo Estado, pela Cefaz do seu Estado. E aí, então, o sistema ele foi transportado, né, ou melhor dizendo, o produto, ele foi transportado por uma transportadora ou um carro próprio, passou pelas barreiras fiscais, chegou ao destino e chegou ao consumidor. Portanto, hoje o governo ele tem todo o histórico, desde que a compra saiu, desde a origem, até a chegada ao consumidor final. Portanto, veja o cuidado que nós temos que ter, no caso aí, de ter cuidado em não cairmos em multas, pesadas multas, se não trabalharmos corretamente com isso, porque agora com a nota fiscal eletrônica ao consumidor, com essa exigência, ela vem fazer parte aqui deste sistema todo aqui, não é? Tudo sendo controlado de forma online. Então, temos que ter cuidado. Veja, aqui também tem uma representação. Então, novamente, aqui nós temos o Sistema Público de Escrituração Digital, nós temos aqui a Cefaz do seu Estado, nós temos aqui a representação da Receita Federal, e aqui está a nota fiscal ao consumidor eletrônica que o seu cliente, você consumidor, contribuinte, talvez esteja nos assistindo, você vai ter que emitir. Agora, essa nota fiscal ao consumidor eletrônica, do mesmo jeito que a nota fiscal eletrônica de produtos, ele é um XML. Então, esse XML, ele vai, na hora que é emitida, conforme foi explicado também no vídeo de uma forma rápida, já está lá dentro dos sistemas, né, do Sistema Público de Escrituração Digital, dentro da Cefaz, da Receita Federal, onde já estão ali também a nota fiscal eletrônica que deu origem a esses produtos, que foi transportada pelo conhecimento de transporte eletrônico, que é um XML, e pelo Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais, que é obrigado a ser emitido, tanto estadualmente como interestadual, como também intermunicipal, e eu vou explicar isso. Então, veja, toda essa história daquele produto até chegar ao consumidor, está toda ela reunida no Sistema Público de Escrituração Digital, dentro dos bancos de dados para cruzar informações. Então, falando aí do MDFE, que é um documento que é obrigatório ser exigido, tanto no transporte de transportadoras, ou, então, uma empresa que tem um carro próprio, alugado, arrendado, e transporta mais do que uma nota fiscal eletrônica basta
que seja transportada, nós estamos falando aqui da nota fiscal eletrônica, ao ser transportado é obrigatória a emissão do MDF-E. E o MDF-E tem que informações? Tem informações do veículo, todos os dados do veículo, do IPVA se está pago ou não, do condutor, a carteira dele se está em dia ou não, o CNH, a previsão de itinerário, o valor, o peso da carga. Tudo isso está nesse documento MDF-E. Né? Manifesto eletrônico do documento fiscal, que vai ser transportado e vai chegar até lá o adquirente, aquele contribuinte que adquiriu o produto, e depois vai ser vendido. E ele, então, vai ter que pedir autorização lá para o sistema, para o Estado, para a Cefaz. Essa autorização vem e a carga vai ser, então, transportada. Agora, essa integração, conforme apareceu aí no verdinho, debaixo aqui da sua tela, olha só, permitirá que não sejam autorizados, o MDF é obrigatório, é necessário ter, mas não vai ser autorizado para veículos de transporte que não tenham seu registro nacional de transporte rodoviários de carga devidamente atualizado e habilitado na base de dados da Agência Nacional de Transporte Terrestre. Portanto, tem que estar tudo em dia para poder transmitir aí e emitir o MDF-E. Agora, ele é só interestadual ou intermunicipal? De acordo com o ajuste CNF que vocês estão vendo aí na tela, também é intermunicipal. E você pode pesquisar através desse portal que eu estou mostrando aí para vocês, que está aqui, olha, tá? Então, você acessa e você verifica aí no caso, certo? Agora, MDF-E transportes intermunicipais. Então, eu fiz um levantamento já para ajudar aí vocês que estão nos assistindo. Os estados que estão obrigados, intermunicipal, o que é intermunicipal? Claro, o transporte dentro do próprio estado a emitir o MDF-E, porque isso também é uma decisão que cada estado tem de obrigar ou não, né? Aí vocês estão vendo alguns estados, esses que estão coloridos, que estão ali mostrando, são os estados que estão, se exige o manifesto de documentos fiscais eletrônicos. Isso é bom saber, embora nós estamos falando aqui da nota fiscal consumidora eletrônica, ela vai ser emitida, mas vai depender de todo este roteiro aqui, né? Desde a emissão da nota fiscal, o transporte, tudo isso precisa estar em dia para chegar até lá o consumidor, não é isso? Muito bem, então vamos lá, olha só, aí nós temos um detalhe interessante. Nós temos aqui um cenário onde nós temos a empresa, tá, que vai aí fabricar um produto e vai emitir uma nota fiscal eletrônica. Nós temos aqui um transporte que pode ser transportador ou carro próprio. Vocês estão vendo aqui embaixo aqui uma coisa que está emitindo uma radiofrequência aqui. Você está vendo aqui uma antena, né, uma antena do Brasil ID. Esse aqui eu vou dar mais detalhes, você vai ver. E aqui você está vendo aqui novamente aquele ambiente que eu tinha colocado do Sistema Público de Escrituração Digital. Olha só o que acontece, e isso tudo, né, online, na hora do transporte. Esse caminhão, então, está transportando uma mercadoria que vai chegar no estabelecimento para emitir a nota fiscal ao consumidor eletrônica, então está carregando ali um DANF, não é, de uma nota fiscal normal. Então, veja, ele ao passar numa antena dessa, a antena logo ela emite uma radiofrequência para onde? Para os computadores da Cefaz do Estado, para o banco de dados da Receita Federal e, consequentemente, para o Sistema Público de Escrituração Digital. E ali já estão os dados ali. E fora isso também, nós temos os aparelhos eletrônicos dos fiscais. É algo similar a um celular que também recebe o dado também na hora que isso acontece. Portanto, tudo isso está sendo fiscalizado nessa IoT, conforme eu disse, né? Essa questão da internet das coisas fiscais. A radiofrequência nada mais é do que isso daqui, olha, Brasil ID, você pode ver inclusive ali na internet. É a identificação por radiofrequência que é feita. Aonde o caminhão então ele passa, tem ali as antenas, esse tipo de antena, e essa informação vai ser dada, então indica conforme
Foi falado o dono do caminhão, motorista, o caminhão, qual a carga, de onde ela saiu, para onde ela vai, o percurso. E esse MDF é o documento que vai fornecer todas essas informações. E também quando passar num posto fiscal a mesma coisa, né? Quando for obrigado a entrar no posto fiscal, os postos fiscais estão sendo preparados ali com uma antena que vai ler também tudo que está dentro desse caminhão, dentro desse transporte, e jogar a informação para o sistema aí do fiscal. E o fiscal não necessariamente precisa, claro, se ele achar que ele tem que subir no caminhão e ver e fiscalizar, ele vai fazer isso, mas ele já tem todos esses dados ali. E aí talvez você se pergunte, mas como é que essa radiofrequência vai ver a carga? De que forma vai identificar? É assim, que as cargas elas vão ter que ser colocado uma etiqueta de identificação com essa radiofrequência, conforme você está vendo aqui, olha, está vendo? Parece aqui um circuito aqui, né? Um circuito eletrônico aqui, olha. Então, isso tudo muito pequenininho, você nem percebe, as caixas vão ter que ter nesse transporte. E aqui uma informação para você um pouquinho mais sobre o Brasil ID, onde você, na realidade aqui, você vai fazer o seguinte, você vai ler aqui, tá? Você tem ali, olha, todas as informações. Aqui nós estamos vendo o Brasil ID, o centro, os processos de logística do próprio Brasil ID aqui, né? E olha só que interessante essa informação. E aqui, os estados que estão em operação. Nós estamos vendo bastante hoje o mapa do nosso Brasil, né? E aqui já é uma outra informação, são os estados que estão em operação no Brasil ID. Então, aqui pela cor, você está vendo aqui essa cor amarela, 13 estados já está instalado. Essa antena, não só nos postos fiscais, mas também as antenas que estão ficando no percurso, na estrada, não é? Então, estão aqui nesta informação do Brasil ID. Então, já tem 2 estados, esse estado verde aqui, essa cor verde aqui, com passagens ativas das transportadoras. Então, São Paulo e Minas Gerais. As transportadoras já estão passando ali fazendo esse teste, tá? E as transportadoras, eu vou mostrar aqui quais são as transportadoras que já estão fazendo, se propondo a fazer esse teste já. Aqui está, os postos fiscais, conforme eu mostrei no mapa, né? Então, ali uma representação dessas antenas. E o objetivo principal, esse é o objetivo principal do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais. Qual é o objetivo principal? Bem, o objetivo principal, conforme está aqui, olha, nesse primeiro quadrinho aqui, controlar, identificar, rastrear e autenticar remotamente os produtos. Armazenar o histórico de dados no item, diminuir os custos de produção. Inibir roubos, contrabandos e falsificações e fraudes. Reduzir os desperdícios, otimizar a arrecadação de tributos, aumentar o faturamento das empresas e aumentar a capacidade de competitividade das empresas. Tudo isso está envolvido nesse Brasil ID, nessa fiscalização eletrônica, né, que vai melhorar muito os estados e essa fiscalização. E as transportadoras pilotos que estão fazendo já isso, está aqui. São algumas transportadoras que estão em Minas Gerais e São Paulo trabalhando nesse sentido. Ok? Muito bem. Agora eu vou dar uma outra informação. Olha só. Chegou já o caminhão que saiu lá daquela fábrica que eu mostrei. Ele já passou por todas essas fiscalizações, passou pela antena, passou pelo posto fiscal e chegou ao estabelecimento onde vai ser emitida a nota fiscal ao consumidor eletrônica, não mais o cupom fiscal, não mais o emissor de cupom fiscal, certo? Muito bem. Só que ele chegou ali, nesse local, e quando uma mercadoria ela sai, né, aquele que emite, o emissor,
onde se fabrica lá o produto. E aí, então, a mercadoria é transportada e chega até o contribuinte, aquele que vai vender o produto. Alguns já têm a obrigatoriedade de fazer o seguinte, de fazer a manifestação do destinatário. Eu não sei, você que está conectado conosco, se você já está fazendo, se você já está nessa obrigatoriedade e se você conhece isso, que vai ter que vir a fazer aquele que ainda não está fazendo. O que é a manifestação do destinatário? Isso tudo é importante para você ver o controle que está tendo toda essa questão da mercadoria, não é? Para, na hora de emitir o cupom fiscal, o emissor do cupom fiscal, a nota fiscal eletrônica, melhor dizendo, ao consumidor, o cuidado que tem que ter, principalmente você, escritório contábil, junto ao seu cliente, dar essa assessoria, não é? Então, a manifestação do destinatário, o que é? É quando um destinatário ele recebe uma nota fiscal, ele vai ser obrigado a se manifestar o recebimento dessa nota fiscal. Tá? Então, ele vai ter que dar, conforme eu estou mostrando aqui, olha, a ciência da operação. Primeira coisa a se fazer é a ciência da operação. Depois, o download da nota fiscal eletrônica, ou seja, dos XML. Né? Se não foi enviado por aquele emitente, o destinatário tem como, então, ele fazer o download diretamente lá da Receita Federal. Vai ter que se manifestar confirmando o recebimento daquela nota, dizendo que a operação ela não foi realizada, se caso não foi, e também vai se manifestar desconhecendo a operação. Então, se não conhece a operação, ele vai se manifestar dizendo, olha, eu recebi esse produto aqui, ou recebi a nota fiscal, o produto nem chegou ainda, mas eu não tenho essa dívida para com ninguém, porque eu não comprei nada. Então, é por aqui que você vai desconhecer a operação e isso vai dar um suporte muito bom, no sentido de hoje e amanhã, né, se um banco vem e manda lá uma cobrança, alguma coisa para ali o contribuinte pagar, ele já desconheceu, ele mostra aí essa impressão desse desconhecimento da operação. Bom, isso daí está aqui nesse aplicativo aqui embaixo, olha, aplicativo disponível, www.fazenda. É claro que isso daqui, para aqueles que estão obrigados, o software ele já tem, né, essa função aqui para o contribuinte se manifestar. Mas quem é que está obrigado hoje a fazer isso? Por enquanto, só as distribuidoras de combustível, cigarros, bebidas, não é? Notas fiscais acima de R$100 mil, não é todo mundo que está obrigado já a se manifestar. Isso também é um cronograma que está sendo feito e a medida de outros que depende também, deve acontecer por faturamento e vai ser informado isso, mas fique atento nisso, né? Agora, aquele que já está obrigado já entende o que eu estou dizendo. Mas, de qualquer forma, você não estando obrigado, é muito interessante você já se manifestar. Já manifestar, você, contador, dizer isso para o seu cliente, que ele poderá fazer isso, porque isso aí é uma segurança, tem benefícios. Quais são os benefícios? Bem, primeiro benefício é saber quais são as notas que foram emitidas em todo o país, em tempo real, tendo a empresa como destinatária. Então, ele lá com o aplicativo, chegando lá, ele vai saber. Né? Vai saber tudo que foi emitido contra o CNPJ dele. Evita o uso indevido da inscrição estadual por parte de emitentes de nota fiscal que utilizam para cobertar operações fraudulentas. Você sabe que isso acontece. Né? Tem pessoas que emitem notas fiscais fraudulentas, né, contra CNPJs e aí a pessoa ali fica envolvida em algo que não foi originário disso, não comprou nenhum produto e aí está lá uma dívida, alguma coisa e a nota fiscal, às vezes você nem sabe, o teu cliente nem sabe que existe uma nota aí rodando, algum problema. Então, claro, com este aplicativo ali você vai ter a visão de todas as notas fiscais que estão emitidas contra aquele CNPJ. Isso é muito interessante. Outro benefício é obter o XML,
A XML da nota que não foi enviada, porque o XML é obrigado o emitente a enviar para aquele adquirente, mas às vezes não acontece. Obter segurança jurídica no uso do crédito fiscal, claro, porque você ali se manifestou, então você tem segurança jurídica, e registra junto aos seus fornecedores que a mercadoria ela foi recebida e constituindo assim formalmente um vínculo comercial, resguardando aí juridicamente as faturas comerciais. Então é interessante isso. É interessante, no caso aí, ter, né, e se manifestar, mesmo às vezes não sendo obrigatório nesse sentido. E aqui você vê, tem a visão, né, do que, se você fizer isso, você vai ver ali, olha só, em tempo real, todas as notas fiscais, é uma relação de todas as notas fiscais que foram emitidas para aquele CNPJ, né, se for do seu cliente ali, contra você, contra seu cliente. Então, como isso em breve vai ser obrigatório para todo comércio, também indústria, que recebam notas fiscais, então aqui tem um recado para você, contador, que está nos assistindo. É importante ter conhecimento de todas as notas recebidas pelo teu cliente. Isso é muito importante, ter esse conhecimento dessas notas recebidas. Aí talvez você diga, mas como é que eu vou fazer isso, né? Vou ter que ficar, meu cliente é grande, meu cliente aí recebe tantos milhares de notas por mês. Como é que eu vou disponibilizar de ver todas essas notas? Bem, para isso existem ferramentas. Ferramentas que você pode obter, né? Onde essas ferramentas, de forma automática, elas vão lá e checam todas essas emissões, todas essas notas aí do seu cliente, e ela simplesmente vê isso de tempos em tempos, vai lá na Receita Federal, vê se foi emitida alguma nota, e a própria ferramenta já faz a primeira coisa, que é a ciência da operação. Agora, depois de você fazer a ciência da operação, aí é obrigado a fazer o resto. Se não fizer a ciência da operação, não tem mais obrigatoriedade. Mas, ao fazer a ciência da operação, ao emitir essa ciência da operação, aí tem os prazos devidos para, então, as outras coisas, né? Se recebeu a mercadoria, informar, se não recebeu, não informar, se desconhece, informar também, e outras coisas mais. Agora, claro que isso tudo tem um tempo, né? Tem um tempo para fazer isso. E esse tempo você verifica, então, você consulta naquele endereço que eu dei e você se informa mais a respeito disso, tá? Dessa obrigatoriedade. E aqui tem mais uma tela mostrando o detalhamento, onde você vai detalhar, vai ver, melhor dizendo, cada item daquela nota fiscal eletrônica, certo? Agora deixa eu voltar aqui, porque tem mais uma informação aqui que eu gostaria de dar para vocês sobre um vídeo, mas esse vídeo eu não vou mostrar não, mas é uma informação que um fiscal lá do Sul, né? Um fiscal do Sul, agora não lembro o nome dele, mas esse fiscal ele estava fazendo uma palestra, ele é fiscal da Receita Federal, ele estava fazendo uma palestra, e nessa palestra ele estava falando sobre a ECF, né? A ECF. Então, não era sobre a nota fiscal eletrônica ao consumidor, nada, estava falando sobre a ECF. Mas nessa palestra ele estava dizendo a facilidade hoje que o governo tem em cruzar essas informações. Em saber, por exemplo, se aquela empresa ela adquiriu algum produto em algum comércio, né, uma nota fiscal ao consumidor eletrônica. Vendo assim se aquela empresa realmente ela é uma empresa que está ativa ou é uma empresa que ela simplesmente foi montada para a lavagem de dinheiro. Porque eles cruzam das informações e eles veem que a empresa ali não tem consumo nenhum de produtos de limpeza, de qualquer coisa, às vezes, que seja necessária para uma empresa, aí eles já desconfiam disso. Portanto, é aquilo que eu falei, essas informações elas estão sendo trocadas, né? Essas informações estão sendo checadas
e com isso ele tem todas as condições de saber e fiscalizar as empresas. Portanto, tenha muito cuidado nesse sentido, tá? Então, agora que você vai ter que ser obrigado a trabalhar com a nota fiscal ao consumidor eletrônica, então preste bastante cuidado em todas essas informações que aqui foram passadas para vocês, para que seus clientes não venham a ter aí problemas, ou você, consumidor, não venha a ter problema à frente ali, porque isso tudo hoje é cruzado, essas informações. Tá bom? Muito bem, nós chegamos aqui já ao término da nossa palestra. Essa palestra é uma palestra que mostrou para você, para aquele que ainda não está trabalhando com a nota fiscal eletrônica, os cuidados que precisam ter agora com esse tipo de emissão obrigatória que vem aí. Obrigado a todos vocês, viu, pela presença, espero que tenham gostado. Então, aguardamos a sua avaliação e até uma próxima. Gostou da palestra? Que tal assisti-la quando quiser até agosto de 2019, além de ter acesso a outras vantagens e conteúdos exclusivos? Adquira agora a credencial Gold com até 70% de desconto. Acesse combicom.com.br/gold e saiba como.